Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô de volta com aquele formato de vlog diário falado e hoje em específico eu senti vontade de gravar um vídeo sem tanto roteiro, mas falando de algo em específico, que é esse medo que às vezes eu sinto de fazer as coisas sozinho. E o mais curioso pra mim é porque eu dificilmente sentia medo de fazer alguma coisa se eu não tivesse alguém do meu lado. Só que nos últimos meses e de um ano pra cá, eu acho que eu perdi um pouco o contato com esse meu lado. Eu sinto falta da minha solitude e em um certo ponto eu acho que eu sinto até medo de conseguir fazer algumas coisas sozinhos. Isso acaba me colocando e acaba colocando a gente num estado em que a gente depende sempre de outra pessoa pra às vezes fazer algo que só a gente gosta. Então, você para de frequentar lugares, você para de fazer coisas porque você não tem uma rede, não tem amigos, quem quer que seja, que tenham as mesmas vontades que você nesse sentido. E isso é extremamente normal, muito difícil a gente ter alguém que seja 100% compatível pra gente. E às vezes a gente vai ter interesses, a gente vai ter vontades que outras pessoas não vão ter. E é aí que mora um pouco o perigo, porque se a gente passa a depender essencialmente de um outro pra poder viver aquilo que a gente quer, pra poder ter as experiências que a gente quer ter, a gente acaba ficando preso. Eu não sei por quanto tempo eu me sinto preso de um modo geral, preso na minha cabeça, preso na minha própria zona de conforto. E eu também não sei até que ponto isso é uma cobrança desnecessária que eu faço a mim mesmo. Mas o fato é, eu me peguei semana passada querendo muito ir numa exposição de arte. Tava tendo as últimas sessões de mediação de exposição, da exposição da Tarsila do Amaral aqui em Brasília. E o meu começo de ano foi tão corrido, foi tão cheio que eu não tive tempo de me organizar pra ir. E surgiu uma vaguinha, um período livre ali na minha semana, e eu falei, cara, eu quero ir nessa exposição. Em primeiro momento eu acabei chamando a minha avó, que ela gosta de me acompanhar nessas exposições de arte, e tava tudo certo da gente ir junto, só que acabou que aconteceram alguns problemas com ela e ela não tava mais disponível naquele dia. E eu fiquei muito frustrado num primeiro momento. Eu fiquei falando, poxa, eu queria tanto ir naquela exposição, ainda mais agora que eu tô trabalhando exatamente esse conteúdo com algumas turmas minhas, seria muito importante pra mim ter acesso àquela mediação e poder de alguma forma usar isso até dentro das minhas aulas. E eu simplesmente congelei, o meu mundo tinha acabado ali porque eu não podia ir para aquela exposição. Até que eu parei e pensei, eu posso ir sim para aquela exposição. Talvez eu não consiga ir com alguém, mas eu ainda consigo ir. E eu entrei, eu acho que em outro buraco, assim, porque me deu muito medo. Eu fiquei muito assustado com a possibilidade de fazer alguma coisa sem ninguém ali do meu lado. Será que eu ia conseguir aproveitar aquele momento? Quando eu voltava e pensava nos momentos mais felizes, mais alegres que eu tive nos últimos meses, esses momentos sempre estavam sendo vinculados a outra pessoa, à companhia de alguém. Era como se a minha própria presença, a minha própria existência não fosse suficiente pra mim mesmo. E essa inquietação me deixou realmente bem insatisfeito com a forma que eu tava conduzindo o meu tempo livre. Porque é isso, realmente vão ter momentos em que eu vou querer muito fazer alguma coisa e eu não vou ter alguém pra fazer isso. E eu tenho a opção de fazer ou não fazer, de ir ou não ir. E foi muito pequeno, mas eu decidi ir na exposição ainda assim. E eu acho que eu não tinha tido um tempo tão genuíno comigo mesmo há muito tempo. E em um certo ponto eu percebi que eu tinha me acostumado a não ser sozinho. E igual eu falei, isso é muito louco pra mim, porque eu nunca tive problema em ter um tempo só pra mim ou passar muito tempo dentro da minha própria cabeça. Pelo contrário, eu acho que sempre foram momentos em que eu recarregava um pouco as minhas energias. Eu gosto de sair, sempre gostei de estar em contato com outras pessoas, mas meu momento sozinho, eu com a minha cabeça, era onde eu meio que recarregava mesmo as minhas energias. Só que tem uma
grande diferença entre você ter um tempo sozinho e você ter um tempo sozinho que também seja produtivo. Eu nunca abri mão dos meus tempos sozinho, de ficar quieto aqui no meu quarto, de ficar pensando ou ficar lendo, e sem necessariamente estar fazendo algo comigo, com a minha companhia. E eu acho que é aí que tá a diferença. Quando eu decidi ir pra exposição de arte por conta própria, eu não só estava passando um tempo sozinho, eu estava tendo a minha própria companhia. E eu percebi que faltam momentos na minha rotina, faltam oportunidades de ter atividades comigo mesmo. E foi exatamente a partir dessa inquietação que eu me coloquei como propósito tentar passar muito tempo, pelo menos mais tempo comigo mesmo. E não só sem fazer nada, assim, não tô falando de tempo de descanso, eu tô falando de tempo realmente de companhia comigo mesmo. E eu acho que esse vlog vai ser um pouco desse exercício. O que eu consigo fazer comigo mesmo? O que eu consigo aproveitar dentro de mim? O que a minha companhia consegue oferecer que talvez mais nenhuma outra consiga? E eu acho que vai ser um pouco disso que eu vou tentar trazer no vídeo de hoje. Igual eu falei, já aconteceu daí nessa exposição de arte e obviamente eu gravei pra esse vlog porque foi, né, naquele contexto todo que eu comecei a pensar nessa pauta do vídeo. Então eu vou deixar agora alguns trechos de como foi lá na exposição pra vocês verem. Da arte, ainda que a gente veja muito isso do ponto de vista do fenômeno, né, da arte, né, das imersivas, ele ainda é muito raro. E ele é raro, né, não à toa, porque é algo novo. E as coisas, quando são novas, elas demoram para se sedimentar. O Henrique nos trouxe um pouco dessa reflexão, e eu gostaria de trabalhar um pouco com isso com vocês aqui hoje, né, que é pensar a relação entre arte e tecnologia. Sempre foi um ruído para esse mundo da arte, né. Eu meio que paguei a minha língua depois de ter visitado a exposição da Tarsila do Amaral, e isso é mérito total do trabalho de mediação da exposição. As pessoas que fizeram o acompanhamento lá, fizeram a mediação, contaram tanto a história da Tarsila, o contexto que ela viveu, nasceu, cresceu, mas também o impacto da obra dela, a importância mesmo da obra dela, meio que me fez repensar um pouco a minha opinião sobre a própria artista. Eu acho que se você já estudou arte profundamente ou se interessa por história da arte, você sabe que a Tarsila é uma figura bem complexa e com muitas camadas, assim. Ela não só é mesmo o maior nome do modernismo no Brasil, como ela também está envolta de muitas polêmicas e de uma vida bem complexa. A Tarsila, ela sempre teve muitos privilégios, sempre teve muito tempo livre,
foi trabalhar pela primeira vez aos 46 anos, né? Ter um emprego fixo e tudo mais aos 46 anos. E isso meio que tudo fez com que ela fosse quem ela é hoje em dia, né? E isso pode ser questionado, isso pode ser problematizado, que era muito do que eu fazia, mas eu acho que depois da exposição dela e da palestra também que eu tive, eu consegui conhecer um outro lado da Tarsila do Amaral que eu não conhecia. E eu não tô nem falando da questão estética das obras dela, porque isso realmente é inegociável, por assim dizer. As obras da Tarsila do Amaral, estética e poeticamente, têm uma carga muito poderosa, têm uma maturidade muito grande. E é muito sobre gosto também. Eu tava entrando mais na camada pessoal da artista. A gente fala muito que não é possível separar artista de obra, mas pra gente que trabalha com arte, essa separação, ela realmente é inviável. A gente tem que olhar a obra pensando no artista e no contexto dele. E não só foi uma experiência muito boa pra mim ir na exposição dela sozinho, mas eu sinto que a exposição realmente me impactou. E agora eu tô pensando se talvez eu não prefira mesmo ir em exposições de arte com mais tempo ou sem ter que ter muitas interações sociais, por assim dizer, porque realmente eu aproveitei 100%, ao ponto de mudar minha opinião em muitos sentidos sobre a própria artista, que era uma artista que eu não era muito fã, por assim dizer. Eu tô super atrasado, mas eu descobri que hoje tava tendo sessão de R$5 o ingresso aqui no shopping, porque hoje é dia 5/5. E eu vim assistir Diabo Veste Prada 2, mas eu estou super atrasado. E é isso. Eu acabei de sair do cinema e eu fiquei muito feliz que deu tudo certo. Hoje eu tinha que dar aula só nos 2 últimos horários, então eu meio que tava com o começo da tarde livre. Eu vi que tava tendo promoção no ingresso e o ingresso tava só R$5. Eu falei, vai ser o momento de eu ir assistir o Diabo Veste Prada 2 sem gastar tanto dinheiro. Porque eu tava com muito medo desse filme ser ruim. Eu fiquei muito feliz que o filme é muito bom. Eu acho que eles deram uma continuação muito digna pro filme, que é um clássico por si só. E eu gostei muito de ter passado essa manhã de um jeito um pouco diferente. Então eu me organizei ontem à noite para não ter que trabalhar, organizar as coisas nesse período da tarde, que é o que normalmente eu faço. E aí eu fiquei livre e pude ir pro cinema. Depois eu passei lá na livraria do shopping, e agora eu tô aqui na escola e eu tô indo dar as minhas 2 aulas que eu tenho pra dar hoje. Então, é basicamente isso. Bom, eu acabei de chegar em casa da escola. Eu consegui gravar alguns takes quando a sala estava vazia, mas não tem a menor condição de eu gravar quando os alunos já estão em sala. E eu já vou encerrar o vlog por aqui. Igual eu falei no começo do vídeo, eu não tinha muita pretensão, não tinha um roteiro muito bem estruturado para esse vídeo, mas eu queria compartilhar um pouco com vocês esse processo
de aprender a ficar sozinho mais uma vez, que a minha companhia ela deve ser suficiente, que eu mereço ter um tempo de qualidade comigo mesmo e não só tempo sozinho ou um tempo necessariamente de descanso. Tentei mostrar um pouco no vlog de hoje o que eu estou tentando fazer para poder passar mais tempo comigo mesmo, e eu acho que essa vai ser uma meta da vida daqui pra frente e eu vou sempre trazendo para vocês para atualizar. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, todo mundo que tá me acompanhando. Eu tô muito feliz que tá chegando mais e mais gente para conhecer o canal, mais pessoas interagindo. Então, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever, comentar também. Vamos conversar, vamos interagir. E eu espero vocês no meu próximo vídeo, semana que vem, se tudo der certo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.